Bom dia para nós. Mais uma vez aqui vamos falar um pouquinho sobre o processo eleitoral, sobre política. O tema, como não poderia deixar de ser, seria esquerda, direita, essa polarização que tem acontecido. E eu não posso negar que nessa polarização eu não sou canhoto. Eu escrevo com a mão esquerda, mas eu sou de direita. E sou de direita porque eu estava lá na época em que todo mundo fala da ditadura e eu vi coisas que a esquerda fazia, essa dita esquerda, dizendo-se em defesa das liberdades, mas querendo impor suas ideologias que eles fazem até hoje, querendo impor ali a sua pseudo-igualdade, porque igualdade por baixo não é igualdade. Nós temos que pensar em igualar as pessoas no nível sociocultural e econômico para cima e não trazer os que estão em cima para baixo. Isso é empobrecimento e não igualdade. Eu me recordo muito bem, vi um vídeo desses do falecido Jô Soares dizendo que na época da ditadura ele foi perseguido, que a ditadura era algo terrível, que ele chegou na casa dele e encontrou coisas vermelhas, escrevendo tinta vermelha na parede e dizendo comunista, isso, aquilo, CCC, Comando de Caça aos Comunistas. O seu Jô conseguiu isso porque ele se posicionou ao lado de, na época, subversivos, pessoas que assaltavam um banco dizendo que era para financiar uma revolução, ou seja, matar brasileiros, né, para tomar o poder. E ninguém usou isso para revolução, eles enriqueceram. Nós temos aí seu Zé Dirceu, que foi viver na Europa com dinheiro de assaltos a banco. Dona Dilma Rousseff, que foi para a Europa, foi para outros países aí. Ninguém foi para Cuba, ninguém foi para países comunistas. Foram para a Europa, foram para Paris. Eles foram lá viver com o dinheiro dos assaltos a banco. E quando veio o João Figueiredo, o presidente Figueiredo, que trouxe de volta, deu a abertura e permitiu que essa corja toda voltasse para o Brasil, eles voltaram com dinheiro no bolso e voltaram com as mesmas ideias. Vamos enriquecer agora, tomando o poder. E sempre eles falam em tomar poder. Veja o discurso de Zé Dirceu, veja o discurso de Lula, veja o discurso de alguns esquerdistas famosos aí, dizendo que o poder não se ganha com eleições, o poder se toma. Então, a gente percebe qual é a ideia deles. Eles não querem ser eleitos porque são amados ou respeitados. Eles querem tomar o poder, seja pela força das armas, seja pela força da mentira. E a esquerda hoje ela prega mentiras, ela é covarde, ela mexe com a cabeça dos jovens, tentando jogá-los contra os pais, jogá-los contra a autoridade, jogá-los contra o sistema, incentivando a droga, porque a droga destrói famílias, destrói lares. E como símbolo da esquerda, nós temos um canalha sem vergonha, que todo mundo fala que é inocente. Ele não foi inocentado, ele foi condenado em 3 instâncias e teve processos anulados porque o seu Sérgio Moro é um canalha sem vergonha, certo? E ninguém tira da minha cabeça que ele não vazou aquelas conversas, que é normal conversa entre juízes e membros do Ministério Público, mas ele deixou vazar aquilo justamente para que a imprensa fizesse um barulho, a imprensa esquerdopata, e que os advogados do seu Luiz, do seu Odebrecht, usassem aquilo para anular os processos. Processos deveriam ser renovados, mas como cada processo, cada pena prescreve de acordo com o seu artigo, se o cara tiver 3 artigos com uma pena de 2 anos cada uma, ele foi condenado a 6 anos. Uma pena de 6 anos vai prescrever lá com 12, 14 anos, mas infelizmente são 2 anos em cada condenação, que prescreve com 4 anos, o que significa que os processos do seu Lula são várias peninhas de 2 anos, todas já estão prescritas quando terminarem de julgar novamente. Ele não é inocente, ele é culpado. A Polícia Federal reuniu 3.000 e tantas provas, toneladas de provas nos processos contra ele, culpadíssimo. E eu me recordo que ele vendia greves no ABC porque as montadoras queriam demitir por justa causa para economizar dinheiro e poder automatizar as linhas de montagem. Então, o senhor Lula fazia aquelas greves e causou a demissão de N metalúrgicos na época. Mais de 40.000 foram demitidos durante as grandes greves chefiadas por esse vagabundo desse Luiz Inácio.
E tem gente que defende esse canalha porque não sabe disso. E aí você pergunta para mim, como você sabe disso? Eu sei disso porque eu estava lá. Como eu estava lá? Eu era metalúrgico? Não, não era metalúrgico. Também não vou dizer para vocês o porquê eu estava lá, porque isso não vem ao caso agora, mas eu estava lá. Eu sei por que seu Lula fazia greves e por que 40 mil metalúrgicos foram demitidos por justa causa durante as grandes greves. Então, ele sempre foi traidor, ele sempre foi vagabundo. Em 2022, em 2002 eu não votei nesse canalha, não votaria. Acreditei, falei, puxa vida, bom, se votaram, quem sabe ele veio lá de baixo, fez. Acredito que as pessoas erram e podem até se corrigir. Mas o seu Lula não se corrigiu, ele ficou pior e se voltar, ele vai ser pior do que já foi. O que acontece? Infelizmente, no Brasil, as pessoas se esquecem de que um corrupto, ou pelo menos a simples menção da corrupção, esse sujeito não deveria nem ser cogitado a ser eleito. O seu Lula não tem condições de ser eleito para o lixo que o gari recolhe. O seu Lula não poderia ser síndico do pior dos prédios, do prédio mais... Não tem como comparar. Aliás, vamos dizer, numa cela de penitenciário, o seu Lula não tem capacidade de ser eleito chefe da cela, porque ele vai roubar os bandidos que estão lá dentro. Ele é canalha, ele é sem vergonha. Se você disser para mim qual é o candidato ideal, eu não vou dizer para você que é fulano, beltrano, ciclano. Não, eu estou dizendo que o seu Luiz Inácio Lula da Silva, não. Eu aceitaria qualquer candidato de direita, qualquer um que estivesse ali, menos Luiz Inácio Lula da Silva, ou ainda qualquer outro candidato de esquerda. Eu não tenho como aceitar um candidato de esquerda, porque eu não acredito em igualdade por baixo e não acredito que a esquerda está aí buscando liberdade. O discurso dela é coibir a liberdade de imprensa, coibir as redes sociais, é regulamentar tudo, é proibir que você possa ter sua arma na sua casa, é proibir que você possa ter 2 carros. Eu ouvi o discurso do Lula falar, para que o cara quer ter 2 carros? Ora, eu trabalho, eu tenho o direito de ter o que eu quiser, para isso eu ganho dinheiro. Agora, onde já se viu um canalha candidato à presidência dizendo que eu não tenho direito de ter? Claro que eu tenho. Quer dizer que então eu trabalho pra cacete e tenho que pegar o meu dinheiro e dar pra um vagabundo que não faz nada? Ah, vá pro inferno. Se esse é o discurso da esquerda, eu não entendo como pessoas, só vagabundos, só pessoas pobres, não é pobre de dinheiro, porque tem pobre que tem caráter. São pobres sem caráter, pobre vagabundo é que pode querer que um Lula da vida vá lá. É aquela pessoa que é ladrão de verdade, porque ele fala, caramba, se eu não posso ter, eu quero tomar dos outros. E é o discurso do Lula, é tirar de quem tem e dar para um vagabundo que não fez nada. Que na verdade ele não vai fazer isso, ele vai tirar de quem tem e dar para ele, que é o maior dos vagabundos, e para a corja dele, que até agora a única coisa que essa esquerda do PT fez durante o poder que assumiram foi enriquecer às custas do seu trabalho, do trabalho do povo brasileiro e desses idiotas que defendem esse canalha e essa corja. Bom dia para nós.